me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bom? Eu sou Jo Oliveira, estou iniciando no canal do YouTube e nosso canal se chama Ascensa com Jo Oliveira. Eu criei esse canal porque por muito tempo eu confundi silêncio com humildade. E hoje eu entendo que em alguns momentos da vida o silêncio já não sustenta mais. O silêncio, na verdade, ele só se sustenta quando é para ouvir a gente mesmo, né? Nas meditações, no silêncio do nosso coração, né? Mas eu me escondia nesse silêncio. Eu gosto muito de falar. E as pessoas sempre falavam, né, que eu tinha tipo assim, um dom de conversar com as pessoas, principalmente quando as pessoas estavam passando por situações. Eu era mestre nisso, viu, gente? Quando as pessoas tinham alguma coisa, eu sabia resolver a vida de todo mundo. Mas a minha não era fácil, né? E às vezes eu até me cobrava, eu dizia, meu Deus, eu sou aquela pessoa que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas hoje eu estou aqui para a gente conversar. Eu estou aqui para chegar até você, mulher, seja homem também. Mas eu trabalho muito a nossa personalidade, né, como mulher, né? Mas eu também aprendi um pouco dos sentimentos dos homens. Mas a gente vai falar muito sobre mulher, o papel, né, que a gente perdeu nossa identidade. A gente hoje acha que nossa identidade é só humana. A gente perdeu muito esse lado da nossa divindade, né? E aí a gente vai falar também sobre isso nesse canal, né, a partir de hoje. Eu agradeço muito as pessoas que me incentivaram. Há muito tempo já vem me incentivando, mas eu achava que só era para os outros. Eu não podia, não tinha condições, não tinha capacidade, não tinha maturidade para abrir um canal no YouTube, né? E hoje um grande amigo meu manda um áudio que tocou profundamente dentro de mim, né? E eu tenho umas primas que sempre diziam, você precisa ajudar pessoas, você tem um dom, você não sei o que, mas eu dizia assim, gente, é só o que vocês acham, né? Sempre me escondendo. Mas a gente vai falar também nesse canal sobre os nossos medos, traumas, né? E vocês vão conhecer um pouquinho da Joséilda, da Jo, de antigamente, né? Eu sempre digo que eu tenho duas personagens. Todos nós, né? Temos duas personagens, mas eu precisava que essa personagem divina, né? Ela tomasse posse verdadeiramente, né? Trabalhando a personalidade humana, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha origem, para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Eu sou Joséilda Jo, que as pessoas sempre me conhecem por Jo, nascida em Manari, no sertão de Pernambuco. Carrego no nome e na alma a força dessa terra simples, resiliente e verdadeira. Manari não é só o lugar onde nasci, é o chão que moldou meus valores, meu jeito de sentir a vida e minha capacidade de seguir mesmo quando tudo parece difícil. Sou filha de José Otávio e Germana Oliveira. Do meu pai, herdei a firmeza, o senso de responsabilidade. Da minha mãe, recebi o cuidado, a sensibilidade e a força feminina que sustenta, acolhe e segue em frente, mesmo diante das adversidades. Eles são minhas raízes, meu primeiro alicerce, minha referência de caráter e humanidade.
Crescer em Manari como filha de José Otávio e Germana me ensinou cedo o valor do trabalho, da fé e do respeito. Aprendi que a vida pode ser dura, humana, como humana, né? Eu botei aqui humana, mas é como humana. Mas também é generosa, com quem não desiste de si. Cada passo que dou hoje carrego um pouco dessa história, dessa origem, desse amor. Sou Jo, mulher do sertão, filha de pais fortes, nascida em Manari. E tudo o que sou hoje começa exatamente aí, né? Começa a minha história aqui nesse pedacinho do céu que é Manari, né? Meus pais tiveram 10 filhos. Os 10 filhos de José Otávio e Germana Oliveira representam muito mais do que um número. Eles são a prova viva de união, resistência e amor compartilhado. Cada filho carrega uma parte da história dos meus pais e juntos formam um alicerce que sustenta gerações. Crescer em uma família com 10 filhos ensinou desde cedo o verdadeiro significado de convivência, partilha e solidariedade. Ali ninguém caminha sozinho. Aprendemos a dividir um pouco, a celebrar o simples e a apoiar uns aos outros nos momentos difíceis. Essa experiência mudou nosso caráter, fortaleceu nossos laços e nos preparou para o mundo. Para meus pais, cada filho foi um ato de coragem e esperança. Eles não criaram apenas pessoas, criaram valores, respeito, responsabilidade, fé, trabalho e amor ao próximo. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, com sonhos e desafios diferentes, mas todos carregando a mesma base construída dentro de casa. A importância dos 10 filhos está justamente nisso. Somos a continuidade do legado de José Otávio e Germana, espalhando pelo mundo aquilo que aprendemos no lar. Somos força coletiva, memória viva e prova de que uma família unida pode transformar realidades. Os 10 filhos não são apenas irmãos, somos história, raiz e futuro, né? E vocês vão me conhecer, né? Aí durante esses períodos da nossa intimidade através do YouTube, um pouquinho da minha história, na medida que a gente vai se conhecendo. Aí vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. Vamos falar muito das sombras, né, como humano, das crenças limitantes que abraçamos, né, como verdade, né, como verdade. E aí vocês vão talvez dizer, poxa, é parecida com a minha história, né? Porque todos nós realmente somos vocês são os nossos espelhos, né? Você é o meu espelho, eu sou o seu espelho. E eu me identifico com alguma coisa que vocês falam, que alguém fala, o vizinho, pessoas desconhecidas. Mas a gente temos que aprender, né? Para entender que tudo está dentro de nós, nada está fora, né? Esse meu amigo que mandou o áudio hoje falando que ele queria me ver muito, né? Criando um canal, falando para as pessoas, ajudando, porque ele disse que tudo na vida deles que eles passaram aqui com o meu vizinho, porque ele é de São Paulo e a esposa dele é de Fortaleza, Carol. E o meu amigo, o nome dele é Cleiton. E ele disse que, às vezes eu até nem pensava, quando eles falaram, meu Deus, você era para ser psicóloga, meu Deus, o que é que você está fazendo? Como, não só ele, mas como até umas primas minhas que eu tenho e outras pessoas do meu passado, né, sempre falavam sobre isso. Mas eu não aceitava, como todos nós que passamos a não aceitar a nossa essência divina, né? A gente sempre foi buscar lá fora. Eu sempre dizia assim, eu bati muito as portas da igreja, querendo que a igreja me salvasse. E quando eu via alguém na igreja ali na frente, seja pastor, seja padre, seja quem fosse, dizendo assim, minha vida se transformou, eu sou outra pessoa. Aí eu ficava assim, meu Deus,
Então eu sou muito difícil, viu? Porque quanto tempo eu estou batendo nas portas das igrejas e não me transforma assim, não. Porque quando eu volto para casa, continuam meus medos. Quando eu volto para casa, continua meus traumas. Quando eu volto para casa, continua toda ignorância humana, né? Aí eu passei a observar, eu disse, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí, graças a Deus, a partir da pandemia, o YouTube estourou com muitas pessoas espiritualistas, né? Terapeutas holísticas, falando sobre falando sobre que não é lá fora, é tudo dentro de você, né? Aí eu comecei a ir nessa busca. Foi difícil, é difícil. Olhar para dentro é muito difícil. É muito difícil. Você prefere pegar eu vamos dizer assim, né, como eu fui do interior, pegar uma estrada, trabalhar o dia todo, do que você parar 5 minutos para lhe ouvir, para você mesmo perguntar a você, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou isso. Eu sou essa pessoa que está ali com a enxada, né? E volto para casa e não me completa, né? E começo tudo de novo no outro dia. E aí eu fui vendo pessoas que eram grandes empresários, pessoas grandes executivos de multinacional, dizendo, não, chegou um momento na minha vida, eu tinha tudo isso e ao mesmo tempo não tinha nada. Aí eu, peraí, como é isso? Eu precisei ir para o fundo do poço, né? Eram os 3 dias que tanto o povo fala, né? 3 dias de escuridão da alma, né? É da alma. E a gente não quer enfrentar isso. E aí você volta, eu passei a olhar um pouquinho para Jesus, que eu dizia assim, né? Eu vi tanto dizer assim, Jesus é o único Filho de Deus, né? E se as empresas não podem falar de religião, não podem falar de espiritualidade, não podem falar nada de Deus, né? E quando eu passei a ver empresas, pessoas nas empresas falando abertamente, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa mudando no mundo, né? E, e aí eu fui prestar atenção mais em Jesus, nas coisas que Jesus falou. Quando ele dizia assim, vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele curava, que na realidade ele não dizia que ele curava, quando aqueles leprosos se curava, né? E ele perguntava, você tem fé que eu posso te curar? Aí ele dizia, sim, Senhor. E o Cristo dizia, vai que a tua fé te curou. Em momento algum ele disse, eu te curei. Não, vai que a tua fé te curou. Aí eu percebi, aí eu passei a olhar para mim. Eu disse, nossa, minha fé, ela é nada. Nada, né? Porque eu achava que a salvação de todas as minhas dores era lá fora, né? E mesmo assim, eu ainda continuava, eu recebi uma mensagem que dizia assim, você assumiu o título de teimosa e orgulhosa e você não quer soltar, tipo assim, você não quer soltar esse osso, né? E você tá vendo que ele tá destruindo você, mas você não quer soltar, né? E você precisa dar esse passo para dentro, não é para fora, né? Aí você vai ver que nós precisamos só nos acolher e dizer assim, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Você é muito mais do que isso aí que você tá vendo, né? E hoje eu estou aqui com vocês, falando abertamente. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou vivendo a nova era, viu? Eu estou vivendo a nova era dentro de mim.
que eu fazer o que eu estou fazendo hoje, jamais. Eu sempre dizia que a minha filha, era para fazer um canal no YouTube. Eu tenho 2 filhos, mas eu ainda vou chegar lá para falar deles. Eu tenho um casal, Thaís e Tarcísio. Então, são 2 seres que me fizeram enxergar tantas coisas na minha vida, mesmo com dores, com desafios, né? Porque o casamento, quando não dá certo, os filhos também entram nesse processo de dor, de sofrimento, de revolta, de tristeza, né? E o chão deles também, através da separação, que eu também vou falar disso tudo lá na frente. Hoje, gente, eu vou só me apresentar, tá? E falar das nossas dores, né? Das nossas feridas, que a gente apenas abraçou, sustentou como se fosse verdade, a única verdade. E eu estou, graças a Deus, descobrindo que não é a nossa verdade. Nós não somos, eu não sou Josailda, que tem RG e CPF. Eu não sou. Eu estou vivendo essa experiência aqui, né? Eu estou vivendo esse momento aqui, experienciando. Mas no começo eu achava que eu vim para empurrada. Eu que gosto muito da espiritualidade, vocês vão ouvir muito eu falar de espiritualidade, que agora eu abri de vez, viu, gente? Esse canal aqui só vai ser para quem realmente tem afinidade com a espiritualidade, né? Eu vou falar abertamente sobre isso. Eu estou aqui de coração, abrindo meu coração, e vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso, né? Eu sempre tive uma conexão muito grande com esse lado espiritual, e ultimamente eu estou pesquisando tudo, né? E vocês vão ouvir um pedacinho de cada coisa minha, e eu tenho certeza que uma palavra pode tocar vocês e fazer a diferença, como outras pessoas fizeram e ainda faz diferença na minha vida, através do esclarecimento. Jesus também falou muito, né? Vocês vão também ouvir muito falar aqui de Jesus, né? Porque o nosso Cristo é tudo, né, gente? O nosso Cristo não veio salvar ninguém. Ele veio dizer assim: vocês faz parte da fonte criadora. Quem foi que criou vocês? O mesmo Pai que me criou, criou vocês. Então, eu não sou mais nem menos do que vocês. Eu sou vocês e vocês sou eu, né? Quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque também eu e todos vocês somos um. Não há separação. Foi tudo que falaram para a gente, que Deus está sentadinho lá com uma barba branca grande e Deus e Jesus à direita só, como é que diz? Só olhando, né? Quem é escolhido e quem não é escolhido. Não existe isso, né? Isso nas igrejas que eu passei, quando eu via muito isso, não existe. Aí uma vez eu disse assim, até para mim mesmo: então, se eu não sou filha de Deus, então para que eu querer me salvar, né? Então, e hoje tudo é diferente. Hoje é leve, né? Antigamente falar de Deus, de Cristo, pesava muito, né? E hoje eu já falo deles e sinto leveza. Poxa, né? Eu estou lendo muitos livros que às vezes eu digo assim: poxa, Jesus, realmente tu era assim como a gente, né? Tu também, quando estivesse aqui no planeta, tu também tivesse medo, tivesse dúvida, tivesse traumas, né? E era realmente, né? São histórias do Cristo que ninguém nem fala quando criança, quando adolescente, né? E eu acredito sim que
a gente pode transformar as nossas vidas, porque não é o outro que transforma, é nós. Se eu passei muito tempo achando que eu transformava pai, mãe, irmão, irmã, marido, filhos, né? E não, era só uma ilusão. E quanto mais eu batia na mesa, né? Dizendo que eu transformava, mais eu me... era como se fosse uma bola de neve, de dor, de sofrimento, né? E orgulho, o orgulho estava ali, a prepotência de achar que eu transformava alguém, né? Mas está tudo certo, hoje eu posso dizer está tudo certo, porque eu ouvi muito isso das pessoas que hoje têm outro entendimento, fora de religião. Eu não vou estar aqui falando de religião, que eu respeito todas, porque eu vou para todas. Se alguém me convidar para ir para uma missa, eu vou. Se me convidar para um culto, eu vou. Se me convidar para ir para uma messiânica, eu vou. Se me convidar para ir para a Seita Noé, que eu participei da Seita Noé, eu vou também. Porque todas eu tirei o melhor. Aquilo que cabia no meu coração. Aqueles que não me cabia ali daquelas palestras, daqueles sermões, eu não absorvia, né? Então vocês vão ver muita coisa aqui. E eu espero que a gente tenha uma parceria aí de compreensão, né? De entendimento, né? E tudo na vida da gente aqui é só para despertar esse ser divino que está adormecido, que a gente colocou para dormir, né? A gente deu sonífero, essa é a realidade, a gente deu sonífero ao nosso eu divino para que ele não acordasse. Mas até os nossos irmãos evangélicos dizem assim, né? Para você despertar para Jesus, aceitar Jesus, né? Mas aceitar, a gente não precisa aceitar porque nós somos, né? Nós somos ele é nós, é cada um de nós, ele está dentro de cada um de nós. E eles dizem assim, né? Se não for pelo amor, vai pela dor. Eu fui muito pela dor, viu, gente? Muito, muito. Hoje eu estou aqui até com outro semblante, mas até um dia desse foi muita purificação, muita resistência, né? Mas eu estou em 2026 e 2026 será e já está sendo o melhor ano de oportunidades para a gente transformar e transmutar todas as nossas experiências humanas em luz e amor. E eu estou aqui diante de vocês, feliz da vida também por eu estar fazendo esse trabalho. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada e até a próxima.